Olá, tudo bom? Que bom que você está de novo aqui junto comigo para nós juntos estudarmos o Apocalipse, né? Então, o tema de hoje é o Apocalipse 21. Então, na verdade, era o Apocalipse 20 e 21 junto, né? E o 22 sozinho. Mas eu preferi separar, né, o tema do 20 e 21 porque fica mais entendido, né? Fica melhor para ser explicado, né? Então a gente estudou sobre os 1000 anos, né? O reinado dos 1000 anos e agora a Nova Jerusalém. E depois a gente vai estudar sobre a nova terra, né? No Apocalipse 22. Então, obrigado porque você chegou até aqui, já estamos no penúltimo estudo, né? E você, eu acredito que já tem uma decisão tomada na tua vida a respeito de Deus, das coisas de Deus, de que lado você quer estar. E nós vamos falar de uma coisa linda, maravilhosa, que como vai ser, aonde nós vamos habitarmos, que Deus está preparando para nós, de acordo com a palavra de Deus. Como que vai ser as nossas casas, como que vai ser a cidade que nós vamos morar, né? A Nova Jerusalém. Então, antes de a gente começar, feche seus olhos para nós fazermos uma oração. Santo Espírito, esteja comigo, esteja com o meu amigo que está assistindo esse vídeo, a minha amiga, né? Ou o jovem, o pré-adolescente, adolescente, o jovem, que ele venha entender a tua vontade, o teu desejo. Ou aquela pessoa que quer saber da tua verdade. Obrigado, Deus. Ilumine a minha mente, ilumine a mente de quem está vendo esse vídeo. E que esteja com essa pessoa e eu peço que o Senhor coloque os teus anjos ao nosso redor, nos protegendo e nos livrando de todo mal. E esteja conosco nesse estudo. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Apocalipse 21, a Nova Jerusalém. Né? Então nós chegamos ao penúltimo tema da nossa série, que vamos estudar sobre o Apocalipse 21 e também um pouquinho do 22, certo? Ele tem um tema especial falando a respeito da Nova Jerusalém. Nós vamos aprender agora a respeito da cidade santa que Deus está preparando para nós. Não feita por mão de humanas, mas na mão de anjos, do próprio Deus criando essa cidade que nós vamos habitar. Como será essa cidade? Como será a vida nessa cidade? É a pergunta mais importante. O que eu preciso fazer para ter acesso a essa cidade? Vai ser fenomenal, né? Fantástico. Né? Existe muita cidade linda que nós já vimos aí, que nós, aqui no planeta Terra, que nós já fomos visitar, passeamos na beira de mar, para a gente ver aquelas arranha-céus, aquelas coisas formidáveis. É muito bom de se ver, né? Essas cidades bonitas. Mas eu quero falar para vocês hoje da cidade que não tem comparação. Não existe nada para se comparar com essa cidade. É a cidade que Deus está preparando para nós. Já pensou como será? Porque se os seres humanos conseguem fazer coisas bonitas e atrativas, o que será a cidade que Deus está preparando? Então, olha o que diz Apocalipse 21, versículo de 9 a 10. O que o livro do Apocalipse nos revela? Olha só o que diz lá, versículo Apocalipse 21, versículo de 9 a 10. Qualquer coisa você volta o vídeo e ouça novamente para você entendendo e olha, procurar na palavra de Deus, tá bom? Que a gente tem que olhar na Bíblia. Então, olha só, versículo 9 diz assim: Então veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem aqui, vou mostrar-lhe a nova esposa do cordeiro. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. E já estudamos aqui que a Bíblia nos mostra duas cidades, né? Do Gênesis ao Apocalipse, a gente já estudou que essas duas cidades são cidades do povo de Deus e do inimigo do povo de Deus, Jerusalém e Babilônia. Então essas cidades aí, elas mostram as cidades referentes ao povo de Deus e as cidades referentes ao povo do inimigo de Deus. Desde o Gênesis até ao Apocalipse,
Essas duas cidades, estão aí essas duas cidades. Onde está Jerusalém no Gênesis? Você se lembra que um dia Abraão devolveu o seu dízimo a Melquisedeque? Que era o rei sacerdote em Salém? De Salém vem a palavra Jerusalém. Onde está a Babilônia no Gênesis? A sua origem está na Torre de Babel. A Torre de Babel foi construída depois que Deus confundiu as línguas. E ali, depois que confundiu as línguas, que nasceu a cidade de Babilônia. E elas percorrem toda a Bíblia, essas duas cidades. Jerusalém e Babilônia. Elas estão sempre em conflitos. Sempre com brigas, com problemas, né? E a sede do povo de Deus é a sede dos inimigos de Deus. No Apocalipse, aqui estão as duas. No Apocalipse 18, nós estudamos sobre a queda de Babilônia. E agora, no Apocalipse 21, nós estudamos sobre a Nova Jerusalém. Como será essa cidade? O que a Bíblia descreve sobre esta cidade? Que será a morada dos salvos por 1000 anos. Quando formos para os céus após a volta de Cristo, e depois esta mesma cidade voltará aqui para esta terra. E ela estará aqui neste planeta por toda a eternidade. Mas como será essa cidade? Vamos começar. Apocalipse 21, versículo 12, diz assim: tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, e junto aos portões 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. A cidade santa tem muralha? Vamos pensar, por quê, né? Para que tem essas muralhas? Muralha para proteger de quê? Não é um lugar seguro? É verdade que é um lugar seguro. E de fato a muralha, que no Apocalipse, ela tem essa conotação. Não é que haverá uma cidade com um muro alto que ninguém possa entrar, mas é que enquanto essa cidade tem as muralhas, isso fala de segurança. Ou seja, esta cidade será uma cidade segura. Ou seja, nunca mais sofreremos ameaças. Você já percebeu que hoje nós construímos casas e nos trancamos dentro delas? Hoje a gente não consegue dormir mais com a porta aberta. A violência está em todos os lugares. Pois essa cidade será um lugar perfeito, um lugar seguro. E nunca mais nós teremos a ameaça de perigo. Perigo algum vai nos ameaçar. Então a Bíblia diz que essa cidade será uma cidade segura. Agora aqui tem um detalhe interessante. Essa cidade tem 12 portas. E junto às portas estão 12 anjos. Ou seja, aí está a porta, ao lado está um segurança, um anjo. E esse anjo significa o quê? Que ninguém entra sem ser autorizado. Os anjos estão ali para proteger, para guardar. Um outro detalhe, né, sobre essas portas que aparece ali, o nome das 12 tribos de Israel. Você se lembra que Jacó teve 12 filhos? Depois os filhos organizaram 12 tribos. E o povo de Deus no Antigo Testamento era o povo de Israel, as 12 tribos de Israel. Esta cidade tem agora 12 portas e cada uma tem um nome de um filho de uma tribo. Por quê? Já parou para perguntar isso? Porque é uma representação do povo de Deus que viveu nos dias do Antigo Testamento. Então essa cidade foi preparada para os cristãos ou para o povo de Deus do Antigo Testamento. E tem um outro detalhe interessante que nos chama a atenção. Olha para o Apocalipse 21, versículo 14. Abra lá, eu sei que você está aberto aí. Apocalipse 21, verso 14. Diz assim: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E estavam sobre este os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro.
Interessante, né? 12 portas e em cima o nome das 12 das tribos. 12 fundamentos, em cada fundamento e o nome de um apóstolo do Cordeiro. Por quê? Porque esta cidade representa os cristãos do Novo Testamento, o novo Israel. Os 12 que Jesus chamou para começar um novo Israel. Ou seja, esta casa está sendo preparada para todos os salvos antes de Cristo, no tempo de Israel, e depois de Cristo, no tempo da Igreja Apostólica, da Igreja Cristã, que é o período que hoje nós estamos vivendo. Você se lembra que pelo estudo da profecia de Daniel 9, nós descobrimos que o povo de Israel foi a nação escolhida até o final das 70 semanas, quando elas apedrejaram Estevão no ano 34. Estão lembrados? Pois a partir do ano 34, Deus levantou um apóstolo. Qual apóstolo? O apóstolo dos gentios. Quem é o apóstolo dos gentios? O apóstolo Paulo. E hoje nós somos considerados o Israel espiritual de Deus. O Novo Testamento é enfático em dizer isto, que agora nós somos a casa de Israel. Não Israel literal, judeu literal. Nós somos Israel espiritual. E espiritualmente pertencemos a uma tribo. Será que na Nova Jerusalém nós vamos ter lembrança do que nós vivemos aqui na terra? O que vocês acham? Isaías 65, versículo 17, olha só o que diz lá. O profeta diz assim, Isaías 65, versículo 17. Depois você volta para ler, volta o vídeo que você vai entender certinho, tá? O profeta diz assim: pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança. Não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Algumas pessoas olham para esse texto e perguntam assim: no céu nós vamos lembrar ou não das coisas passadas? Alguns usam esse texto para dizer que nós não vamos lembrar de nada. Veja, não faz sentido isso. Uma vez que nós no céu vamos nos reconhecer, nós vamos nos assentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, os personagens bíblicos serão reconhecidos também no céu. Nós vamos poder encontrar com José, com Daniel, com João. Então as pessoas vão se dar a conhecer. E quando chegamos nos céus, José vai saber quem foi ele, as experiências que ele passou na terra. Então, o que a Bíblia quer dizer quando diz que não há lembrança das coisas passadas? As coisas ruins que nos marcaram é que nós trouxeram tristeza. Muitas dessas coisas, para o nosso bem, Deus nos fará esquecer. Agora, tudo o que acontece em minha vida, eu terei uma resposta. O que vocês acham? Claro que nós vamos ter. Nós teremos resposta para todas as perguntas no céu. Jesus vai poder tirar de nós qualquer dúvida que ainda restarem. Porque aconteceu tal fato e tal fato. Todas as perguntas serão respondidas. Porque o céu será um lugar onde a felicidade vai o quê? Vai reinar. Onde nada vai nos perturbar mais. Essas ansiedades, essas frustrações, o sofrimento, essa angústia de insegurança, o não se sentir amado, não se sentir querido, não se sentir perdoado. Muitas pessoas não querem perdoar os outros, são maldosas, ficam procurando matá-las com palavras, não aceitam o amor de Deus. Então no céu a gente vai estar com Deus, com o amor. Nós vamos sentir a presença de Deus, nós vamos ser carinhosos, os animais vão estar conosco. Então, todas essas perguntas serão respondidas. Onde nada vai nos perturbar.
Então, todas as nossas questões, indagações, que não temos resposta aqui, nós teremos lá no céu. Sim, nós teremos. Já pensaram então que cidade extraordinária? Né? Há lugar para todos os salvos de todas as eras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Aí você pode fazer parte disso. Então você pode fazer parte disso. No Apocalipse 21, versículo 16, João escreveu assim: a cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Se a largura, o comprimento e a altura da cidade são iguais, qual é mais ou menos a forma geométrica que tem essa cidade? Qual é? Ela é um cubo. É um cubo. Dá de entender que ela é circular, mas não um cubo. Vocês lembram de cubo mágico? Aquele cubo que a gente fica brincando? Ele é circular? Muitas vezes até eu, né? Já caí nessa aí de falar que é circular, mas a cidade não é circular. Ela é um cubo, é um quadrado perfeito. Porque o quadrado pode não ter a altura dos lados, mas um cubo tem. O quadrado, ela não é perfeito. O cubo já é perfeito. Ele tem que ser perfeito para poder girar de maneira igual. Então, a forma geométrica dessa cidade é um cubo. Ela tem a mesma largura, o mesmo comprimento, a mesma altura. Agora, olha que interessante, está dizendo aqui, que o anjo mediu essa cidade com uma vara de 12.000 estádios. 12.000 estádios. O estádio vai variar de certos livros para outros, mas em torno, um estádio que se joga futebol, né? Ele tem mais ou menos 183 metros. Mais ou menos, né? Essa é a metragem de um estádio. Se são 12.000 estádios, vezes 183, essa cidade tem de cada lado cerca de 540 quilômetros. 540 quilômetros. Ou seja, uma cidade que tem 540 quilômetros de largura, de altura e de comprimento. Já pensou? Na cidade é assim. A cidade é assim, 540 quilômetros. Imagina você saindo daqui de Cuiabá, indo até Iporá, Goiás, em linha reta, sem fazer curva. São 540 quilômetros. Mas, veja, fazer sem curvas, né? Então agora coloca uma linha reta para você ver aonde vai. 540 quilômetros. Para cima, para os lados e para frente. Imagina a dimensão dessa cidade. É interessante que alguns demógrafos, né, que medem as coisas, eles olharam pelo tamanho e eles buscaram responder a seguinte pergunta: quantas pessoas poderiam morar dentro dessa cidade? E sabe qual foi a conclusão? Essa cidade, com esse tamanho, pode receber cerca de 8 vezes a atual população da Terra. Ou seja, não vai faltar espaço para ninguém. Haverá lugar para todas as pessoas. Se o mundo hoje tem 7 bilhões de pessoas, agora imagina 8 vezes 7 bilhões. É a quantidade de pessoas que mais ou menos pode caber na santa cidade. Haverá lugar para todos. E um outro detalhe, Apocalipse 21, versículo 23, olha só o que diz lá. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe dar a claridade, pois a glória de Deus a iluminará. A glória de Deus a iluminou e o cordeiro é a sua lâmpada. Bom, nós conhecemos aqui algumas fontes de energia, não é verdade? Inclusive com essa crise hídrica, né, que o Brasil está passando,
Até a nossa energia ficou mais cara. Nós temos a nossa principal fonte de energia, que é a energia hidrelétrica. Mas o Brasil está investindo também agora em energia eólica, instalando por aí vários aparelhos que utilizam o vento, e enquanto esses grandes cataventos circulam, acumula-se energia. Também existe a energia solar, e muitas empresas já estão fazendo uso. Muitas residências já colocam no teto as placas solares, acumulam a luz do sol para poder usar na casa. Tem também energia atômica, e essa energia atômica tem sido usada por muitos. Veja, nós conhecemos várias fontes de energia. Agora, nessa cidade é dito claramente que ela não precisa do sol, nem da lua, para dar a sua claridade. Por quê? Porque a fonte energética dessa cidade é o próprio Jesus Cristo. Enquanto Cristo estiver presente conosco, haverá o frescor de uma eterna manhã. Ou seja, nunca mais viveremos em trevas. A glória de Cristo vai brilhar sobre o seu povo. Que extraordinário, né? O que mais o Apocalipse revela a respeito dessa cidade? Vamos ver Apocalipse 22, versículo de 1 a 2. Olha só o que aqui diz lá. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Imagina, o trono de Deus está nessa cidade. Essa cidade terá o trono de Deus. E debaixo desse trono nasce o quê? Um rio, chamado Rio da Vida. E estas águas puras e cristalinas alimentam a cidade de Deus. Você se lembra quando Deus criou o Jardim do Éden? Ele também colocou um rio. E esse rio que Deus criou, ele se divide depois em 4 braços. Quais são eles? Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Está lá em Gênesis. Quando Deus criou o Jardim do Éden, ele colocou esse rio. E o rio tinha 4 braços e o jardim é irrigado com esse rio. Olha, o rio vai ser devolvido aqui. Está o rio da vida. Ele nasce no trono de Deus. O trono de Deus vai estar aqui na terra. E esse rio vai nascer, Deus vai devolver, vai sair de debaixo do trono de Deus. E olha outro detalhe interessante, esse rio nasce no trono de Deus. Depois, no meio da praça da cidade, tem de uma a outra margem, está a árvore. A árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a cura dos povos. Quantas coisas interessantes revela o Apocalipse, na verdade? Eu sei que surgiu uma pergunta aí, mas guarda essa pergunta que eu vou responder daqui a pouquinho, tá bom? Primeiro, o rio nasce no trono de Deus. E agora tem uma árvore da vida. Você se lembra da árvore da vida no Jardim do Éden? Lá estava a árvore da vida. A Bíblia fala de 2 árvores. A árvore da vida, e quem comer desse fruto tinha vida eterna, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. São essas 2 árvores que a Bíblia menciona em Gênesis. Adão poderia comer de todas as árvores, inclusive da árvore da vida, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal ele não podia comer. Eva foi lá e comeu, depois Adão comeu, e aí a desgraça chegou na família humana. O pecado chegou até nós, mas essa árvore que estava no Jardim do Éden, ela vai ser devolvida. E ela estará aqui nessa cidade, na Cidade Santa, na Nova Jerusalém. O que seria que as folhas da árvore serão para a cura dos povos, já que não teria doença? Então, é essa pergunta que você ficou com ela na cabeça lá. Vai curar o quê se não tem mais doença? Né? Porque as folhas vão curar, vai servir para cura, se não vai ter mais doença. Sabe e entenda que a palavra grega que aparece aqui
para a cura é terapion. Terapion. E essa palavra grega daí vem terapia. Ou seja, não é um sentido de curar, é no sentido de ser terapêutico, de manter a saúde saudável, estável, o equilíbrio. Enquanto nessa cidade houver esta árvore, e enquanto ela tiver folhas, a saúde do povo de Deus será perfeita. Como na eternidade, no céu, as folhas das árvores não cairão novamente, porque hoje cai, mas não cai no Éden, porque não havia degradação, elas nunca mais cairão. E então, perfeita será a saúde dos salvos. Um outro detalhe, essa árvore produz quantos frutos? 12 frutos. Um fruto de mês em mês, está dizendo aí. Agora, sabe que nós não sabemos? Sabe o que nós não sabemos? Se é o mesmo fruto todo mês ou se cada mês ela produz um fruto diferente. Nós não sabemos se ela produz um produto diferente a cada mês ou se todo mês é o mesmo fruto. Mas sabe que fruto é esse? É o fruto da árvore da vida. E quando nós chegamos nessa cidade, nós poderemos pegar desse fruto e comê-lo. Que maravilha, né? E sabe o que vai acontecer quando nós comemos desse fruto? Vai perpetuar a nossa vida. Nós vamos ter a vida eterna. Nós nunca mais morreremos, nunca mais envelheceremos. Nenhum resquício do pecado vai existir. A mente 100%, a bondade 100%, tudo com perfeição, com o Criador do nosso lado. E sabe que outro detalhe interessante aqui? Esta árvore da vida, ela nasce em ambas as margens do rio. Não é isso que o Apocalipse está dizendo? De uma e outra margem está a árvore da vida. Uma árvore que nasce de 2 troncos. Ela faz assim. E aqui embaixo passa o rio a água, o rio que sai do trono de Deus, debaixo da árvore. E junta num só, esse tronco junta num só. Parece que essa é a ideia do Apocalipse. Essa árvore nasce nas 2 margens e ela transforma-se numa só árvore. O que significa esta árvore da vida? Enquanto houver esta árvore e ela tiver frutas e folhas, ela será eterna. Eterna será a saúde e a longevidade dos salvos. A gente não sabe o que é isso. Por quê? Porque a gente vive no planeta Terra. A gente não sabe o que é viver eternamente. A gente vive 40, 50, 70, 100 anos, só isso. A gente não sabe o que é isso. Matusalém viveu 969 anos. Foi o homem que mais viveu sobre a face da terra. Ele nem chegou a 1000. Mas nós viveremos eternamente. Sabe o que é isso? A gente não sabe. É por isso que a Bíblia diz assim, em 1 Coríntios 2, versículo 9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no sentimento, no coração humano, o que Deus está preparando para aqueles que o amam. Jamais passou em nossa imaginação. Apocalipse 22, 5 diz assim, ele faz uma linda promessa, que diz assim: então já não haverá o quê? Noite, nem precisam eles de luz, nem de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará. Brilhará sobre quem? Sobre nós, sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. E eu gosto dessa expressão, reinar pelos séculos dos séculos. Sabe o que significa isso? Uma eternidade de felicidade, uma vida eterna que nunca mais terá fim. Por isso é a vida eterna.
Você sabe o que é a eternidade? É viver e reinar pelos séculos dos séculos. Nós não temos noção do que seja isso, porque nós nunca vivemos tanto tempo. Por isso, o que Deus está preparando não pode ser muito bem compreendido por nós. É o que João revelou aqui. Foi uma impressão daquilo que ele teve, que o Espírito fez registrar. Mas quantas coisas não estão registradas e que Deus está preparando para aqueles que o amam? Agora a pergunta-chave que nós devemos fazer é a seguinte: quem poderá morar nessa cidade? Se essa cidade é uma cidade perfeita, se é uma cidade ideal, se as pessoas viverão eternamente, quem é que vai poder morar nessa cidade? A Bíblia traz a resposta para nós. Olha o que diz Apocalipse 21, versículo 27. Nela nunca jamais vai penetrar coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Você já ouviu essa expressão antes? O livro da vida? Em toda a Bíblia há um conceito de que existe um livro de registro onde o nome dos candidatos aos céus estão sendo colocados. Você lembra do livro de Êxodo 32? Quando Deus ameaçou destruir o povo de Israel por causa da rebelião do bezerro de ouro? Aí Moisés interveio pelo povo e ele se colocou como mediador. E Moisés se apegou tanto ao povo de Israel que ele chegou a dizer assim para Deus: ou você perdoa a esse povo, ou você risca o meu nome do livro que você escreveu. Já pensou o que fez Moisés? Ele colocou a salvação dele em jogo, intercedendo pelo povo de Israel. Então, quando Moisés disse assim: ou você perdoa o povo, ou você risca meu nome do livro que você escreveu, está mostrando que Deus tem um livro que está escrevendo o nome dos candidatos à salvação. De fato, o salmista Davi também nos Salmos vai falar desse livro. Ele vai dizer que Deus tem um livro onde são registrados os atos dos justos. Os livros dos justos, ele chama assim. Quando nós vamos para Cristo, lembra do Evangelho de Lucas? Quando Jesus mandou os discípulos numa missão de evangelismo e eles voltaram felizes e disseram assim para Cristo: olha, os demônios se submetem, nós pregamos o evangelho, pessoas tomaram decisão, fizemos milagres e curas e até expulsamos demônios. Aí Jesus disse para eles assim: vocês estão felizes? Pois bem, vocês devem estar felizes porque o vosso nome está arrolado nos livros dos céus. E quando vamos para Filipenses 4, Paulo fala de várias pessoas que trabalhavam com ele. E que essas pessoas que trabalhavam com eles eram pessoas que tinham o seu nome no livro da vida. Porque eram cobreiros de Cristo. E João, no Apocalipse, é quem mais fala desse livro. E ele vai dizer aqui: só vai entrar na cidade quem tem o seu nome no livro da vida. Então, para que eu e você tenham acesso à Nova Jerusalém, o nosso nome tem que estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Aí vem a pergunta: o que eu preciso fazer então para que o meu nome vá para o livro da vida do Cordeiro? A Bíblia fala de duas coisas. Quando o meu nome é escrito no livro da vida. Primeiro, Apocalipse 22, 14. Abra lá para nós Apocalipse 22, 14. São duas coisas. Lá diz o seguinte, Apocalipse 22, 14 diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas.
Então qual é a primeira condição que a Bíblia coloca aí? Quem quiser entrar na cidade pelas portas e ter acesso à árvore da vida, tem que fazer o quê? Lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O que significa essa expressão lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro? Significa receber a pura justiça de Cristo, que perdoa a nossa vida passada e nos concede poder para ser nova criatura. Significa despir-se do velho homem, é permitir que passemos pelo novo nascimento. Significa confiar nos méritos do Salvador, Jesus, para minha salvação. Significa não confiar naquilo que eu posso fazer, mas naquilo que Cristo fez por mim. Essa é a coisa mais bela do Evangelho. E alguns dizem que aos cristãos do Antigo Testamento viveram sob a lei e do Novo sob a graça. Não existe isso. Desde o Éden a graça esteve presente. Quando Adão e Eva pecaram, perceberam que estavam nus. E eles pegaram folhas de figueira e eles fizeram roupas para si. Cozeram as roupas, né? Mas Deus depois fez para eles o quê? Uma veste de pele do cordeiro. E essa veste é símbolo da justiça de Cristo. Porque para vesti-la um cordeiro teve que morrer. Um animal teve que morrer. E esse animal que foi morto no Éden já apontava para Jesus Cristo. Depois eles começaram a oferecer sacrifícios. Deus permitiu isso dos filhos de Adão. Estão lembrados de que Abel e Caim receberam um pedido para fazer uma oferta a Deus? E o que fez Abel? Buscou lá no rebanho o cordeiro, como ele foi orientado a fazer, e fez um sacrifício para Deus. E o que fez Caim? Foi buscar o melhor que havia de frutas e cereais. Não é isso que Deus havia pedido. E por que Caim foi amaldiçoado? Porque sem sangue não há remissão de pecados. Não é o melhor que você tem, é o melhor que Cristo tem. Tinha que ser o Cordeiro, porque só Cristo salva. Um outro detalhe, nós temos que receber a justiça de Cristo, lavando as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Agora, esse ponto é interessante. Olha o que o próprio Cristo disse em João 3, versículo 5. Ele estava conversando com os Nicodemos, que é um líder, né, da sinagoga, um homem respeitado. Ele disse sempre para Nicodemos, né? Ele disse para Nicodemos. Aí respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do quê? E do Espírito não pode fazer o quê? Entrar no reino de Deus. E o interessante, que quem faz a gente nascer da água e do Espírito é Deus. Quando você batiza nas águas, você nasce da água e do Espírito. Mas se tornar uma nova criatura, é só Deus que faz. Jesus foi claro, quem não nascer da água, do batismo e do Espírito. O que é nascer do Espírito? É passar por uma renovação espiritual. E quem faz isso não sou eu, é Deus. É a obra do Espírito Santo que faz na vida de alguém. É levando a conversão e o arrependimento. Ao estudar a palavra, você querer isso. E o que é nascer da água? É passar pelo batismo. Você se lembra das palavras de Cristo em Marcos 16:16? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será o quê? Condenado. Jesus, então, não só se submeteu ao rito do batismo, como disse que o batismo era uma condição à salvação. Quem crer e foi batizado será o quê? Será salvo.
E aqui tem um detalhe interessante. Qual é o batismo que a Bíblia ensina? A palavra batismo vem do grego baptizo. E a palavra grega baptizo tem 3 significados principais. Quais são elas? Mergulhar, imergir, afundar. Esse é o significado básico da palavra baptizo. Alguém que não foi mergulhado não está batizado. Mas Robson, então o que acontece? Eu fui batizado quando tinha alguns meses de vida. Sabe que muitos foram quando tinha 2 meses de vida. Vários foram. As mães, com toda a sinceridade que elas têm, levam para ser batizados seus filhos recém-nascidos. Mas, por mais sincero que você seja, que tenha sido sua mãe, esse batismo não é bíblico. Não existe na Bíblia um Novo Testamento e no Novo Testamento, porque o batismo é uma doutrina do Novo Testamento. Entenderam? Não existe na Bíblia, nem no Antigo nem no Novo Testamento. Só que no Novo Testamento, quem fez esse batismo foi João o Batista. Porque o batismo é uma doutrina de João Batista e ele está no Novo Testamento. Só ali. Começou com João Batista. João Batista, João que batizava. E onde João batizava? No Rio Jordão. Porque tinha que ser por imersão. E ele também batizava lá no Enom, perto de Salim, diz o Evangelho. Porque havia lá muitas águas. Cristo, quando foi para ser batizado, entrou dentro do rio, onde João estava para ser batizado. Então, por mais sincera que tenha sido as mães em levar seus bebês de 2 meses para ser batizado, esse batismo não é na Bíblia, não é bíblico, não está na Bíblia. O único batismo bíblico é por imersão, mergulhar, afundar. Se alguém não foi mergulhado nas águas, esse tal não foi batizado. Quem crer em Jesus e for afundado, mergulhado, batizado, será salvo. E antes que eu seja mergulhado nas águas, eu tenho que ser doutrinado. Eu tenho que estudar a palavra de Deus. Eu tenho que conhecer pelo menos os princípios fundamentais do Evangelho. Segundo, eu tenho que me converter, diz o apóstolo Paulo. Atos 2, versículo 38 a 39, fala sobre isso. Depois eu tenho que me arrepender. Então, se eu sou doutrinado, se eu me converto, aceitando a Cristo como meu Salvador, se eu me arrependo dos meus pecados e os abandono, agora sim eu posso ser batizado como Cristo foi batizado. Mergulhando nas águas. Tem que ser no rio? Não. Aonde tem água suficiente para mergulhar o corpo da pessoa, é o suficiente. Mas o que Paulo ensina lá em Romanos 6,4, o que é que diz lá? Do versículo 4 em diante, diz assim: fomos, pois, sepultados com Cristo na morte. O batismo é um sepultamento, para que assim como Cristo morreu e foi sepultado e ressurgiu, tenhamos nós novidade de vida. Então, batismo é um símbolo de morte, sepultamento e ressurreição. E quando nós somos mergulhados nas águas, nós morremos para o pecado. Assim como Cristo também foi sepultado um dia, quando emergimos da água, nós saímos para uma novidade de vida. Assim como Cristo ressuscitou, nós também temos que nascer em novidade de vida. Então existe na Bíblia uma cerimônia para comemorar a ressurreição de Cristo. Qual que é? É o batismo. É a cerimônia do batismo, a cerimônia que a gente processa, que a gente faz para comemorar a ressurreição de Cristo. Não é a santidade do domingo, é o batismo. Paulo diz em Romanos 6, versículo de 4 a 6, então quando eu sou batizado, eu estou celebrando a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. E eu estou nascendo para uma nova vida.
Por isso Jesus falou que nós precisamos ser batizados, mergulhados. Hoje a palavra de Deus nos faz um convite, aqui em Apocalipse 22, versículo 17, que daí diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. O convite é: se alguém tem sede, venha. Se alguém quer receber de graça da água da vida, venha. E esse é o convite que Deus está fazendo para todos nós. E hoje você vai ter essa chance. A maravilhosa graça que quando chega transforma a nossa vida. Se você em um dia quer morar na cidade santa, você precisa receber essa graça. Receber a justiça de Cristo é passar pelo santo batismo. Jesus foi claro em Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. A pergunta para você de casa é: você está disposto a deixar tudo para trás, a passar pelo novo batismo e começar uma nova vida ao lado de Cristo? Você quer morar nessa cidade? Você quer o céu? Se esse for o seu desejo, do seu coração, aonde você está, fica de pé, que eu vou orar por você. Tomou essa decisão já? Ficou de pé? Se você não ficou ainda, você pode ficar agora. Talvez você diga, um dia eu já fui batizado. A pergunta é, quando você foi batizado, você conhecia as verdades que você está aprendendo agora? Você vivia à luz da palavra de Deus? Se você não vivia e quer recomeçar, você pode dar esse passo. A palavra de Deus nos diz em Atos 19, de 1 a 5, de que Paulo batizou pessoas que um dia tinham sido batizadas já, porque elas não conheciam nada do Espírito. Continue de pé. Elas não haviam recebido o Espírito Santo. Pode ser que ao longo do estudo que você está fazendo, você chegou ao conhecimento de verdades que outrora você não praticava. Deus vai ignorar o seu passado. Segura na mão dele. O caminho daqui para frente é ele que vai te conduzir. Agora, meu querido, não deixe. Não existe outro caminho, não existe outra rota. Se um dia você e eu quisermos entrar na cidade santa, nós temos que crer em Jesus como nosso Salvador, nosso Redentor, e nós temos que ser batizados. Sem essa decisão, nós não podemos entrar lá. É o que a palavra de Deus ensina. Por isso, louvado seja Deus pela sua decisão que você está tomando agora. Para muitos não será fácil, mas Deus sabe de tudo. Meu Deus vai ajudar você em cada passo. Lembre-se de Colossenses 1, versículo 6. Aquele que começou a obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai te guiar, Ele vai completar. Fique tranquilo, só confie e veja o poder de Deus agindo na sua vida e te fazendo uma nova pessoa. Vamos orar. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor conhece a nossa vida, conhece nossos pensamentos, nossos sentimentos. O Senhor sabe tudo da minha vida, da vida desse amigo que está em pé agora aí, se entregando ao Senhor. Ouça a oração dele, ouça a entrega dele ao Senhor. E obrigado, Pai. Ajuda que ele vá até a igreja. O Senhor sabe que eu congrego na igreja aqui do Mato Grosso, em Cuiabá, do CPA 4. Se ele quiser vir aqui, tudo bem. Se não, aonde ele tiver uma igreja adventista, ele pode ir e ser batizado, Pai. Que ele fale que passou por esse estudo e aceite-o aonde ele estiver sendo batizado. Conduza a vida dele e o guie. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado porque você esteve comigo até agora. Obrigado porque você me procurou aqui e está fazendo essa série de estudo comigo desde o começo, desde o estudo 1.
E obrigado porque você está entendendo a palavra de Deus e Deus está transformando a sua vida, está transformando o seu ser. E eu tenho certeza que Deus vai completar em sua vida. Então, eu sempre, antes de terminar o estudo, né, que esse é o penúltimo, aí o próximo é o último, eu sempre eu leio João 4:24. João 4:24 diz assim: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus vai cuidar de você em verdade. Fica com Deus, tá? E sonhe com a Nova Jerusalém. Tchau. Fica com Deus.